Amigos, as amigas ligados aqui no Bola Rolando, hoje falando diretamente aqui do Rio Mar, na Expo Franquias. Meu querido Edinaldo Santos, vamos começar a delinear o Santa Cruz, que está em processo de reestruturação. A gente começa pela cabeça da comissão técnica, Itamar Schulli. Foi uma negociação entre os dois presidentes, Bruno Rodrigues e Laércio Guerra, presidente do Santa Cruz e presidente do Retrô, e o que ficou assim determinado em contrato. Mesmo que Itamar Schulli conquiste o acesso com o Retrô para a Série C, ele tem um compromisso do Retrô devolvê-lo para o Santa Cruz. Outro detalhe, Francisco Salles, executivo de futebol, da mesma forma, ele está emprestado ao Retrô e da mesma forma, mesmo conquistando o acesso, os dois, Itamar Schulli, Francisco Salles, retornariam para a competição futura do Santa Cruz, que é o Campeonato Pernambucano, podendo ser também a seletiva da Copa do Nordeste. Ou seja, eles voltariam em novembro para já traçar o Santa Cruz de 2025. É curioso, né? Faz tempo que eu não via notícias relacionadas a se emprestar um treinador. E hoje está acontecendo isso aqui no futebol pernambucano, especificamente no Santa Cruz, como você relatou ainda há pouco. Quer dizer, o Santa Cruz, que tem o seu técnico ainda com contrato firmado até o final de 2025, né? Quando ele volta a ter um calendário nacional, empresta o seu treinador para a equipe do Retrô, para o Retrô ter o comando dele ao longo do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano, que está para começar daqui a pouco. Daqui a mais um mês começa o Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, eu estava dizendo inclusive isso ontem aqui no Bola Rolando, na conversa com Igor Moura, e volto a colocar aqui, Boris. É interessante, né? Há realmente um laço de afetividade entre Itamar Schulli e o Santa Cruz, e principalmente a torcida. Isso ficou claro com o trabalho que foi desenvolvido este ano. Mas a vida é muito dinâmica, o futebol é muito dinâmico. De repente, ele consegue, por exemplo, um acesso do time do Retrô. O Retrô se interessa em permanecer com ele. E as coisas podem mudar, não são coisas definitivas. Não podem mudar, porque isso foi acordado em contrato com os presidentes. Isso foi e também contrato verbal ou amarrado em contrato? Contrato. E também tem um detalhe. Além de um contrato verbal, você tem que confiar na palavra dos dois presidentes, dadas não, eu não falo nem na Retrô. Discordância da palavra. Não, sim. Eu falo que a conversa pode ser levada também a um termo, dizer, puxa, o cara fez uma campanha como essa no Retrô, botou o Retrô na Série C, vamos facilitar a saída. Pode ter isso também, mas eu acredito o futebol que é muito dinâmico. É muito dinâmico, mas eu acredito que não vai acontecer. Até pelo próprio Itamar Schulli, ele deu a entrevista coletiva logo depois da partida contra o Sport, da eliminação do Santa Cruz. Ele falou, olha, eu estava treinando o Azures, tinha que pagar uma multa rescisória, o Santa Cruz foi e pagou, porque eu estava fazendo um bom trabalho lá. Então eu vim pelo amor, pelo projeto, pelo Santa Cruz, pelo projeto. E outros jogadores também devem permanecer no Santa Cruz para a próxima temporada. Ou seja, Lucas Bessa, por exemplo, ontem ele fez a cirurgia do joelho. O jogador passa 8 meses em tratamento e o Santa Cruz aí é a obrigação do clube ficar com ele. Sim, claro, vai arcar com todas as despesas e salários do atleta. O Matheus Melo, que tem contrato com o Santa Cruz até o final de 2025, ele está fazendo um tratamento no ombro direito. Ele teve problemas no Campeonato Pernambucano no ombro direito e ele está fazendo tratamento. Esse tratamento vai durar uns 15 dias. E o clube interessado, mas em nenhum momento o Santa Cruz foi procurado. Aliás,
Nenhum jogador que tem contrato com o Santa Cruz, em nenhum momento o clube foi procurar. Tem contrato com o Santa Cruz o Pedro Bortoluso até dezembro, o Henrique Lordelo aliás, eu vou corrigir, o Pedro Bortoluso e o Henrique Lordelo até final de outubro, o Gilvan até o final do estadual de 2025 e o Matheus Melo, vou corrigir, até o final de 2026. Então, o Matheus Melo, quem está aparecendo interessado no meia é o Vila Nova. Sobre o Totti, o lateral direito... O Retrô não manifestou interesse pelo Matheus Melo, não? Não. O Retrô manifestou interesse pelo Totti. Totti? É. Agora o Brusque pintou na parada. E o Totti é livre. Vai acabar o contrato dele, ele vai para onde ele quiser. Eu tenho a impressão que pelo Itamar Júli indo para o Retrô, fica mais fácil para o Totti ir para o Retrô. Mas aí é a questão do Retrô com o Totti. O Ítalo Melo, zagueiro, ele tem contrato até dezembro, está negociando uma renovação, uma esticada de contrato. E aí nós vamos ouvir agora um dos integrantes do Comitê Gestor de Futebol do Santa Cruz, Dr. Diego Hidalgo, que vai falar sobre essas reestruturações que estão acontecendo agora no Arruda. A gente agora tem uma situação atípica, que é um momento atípico da gente nesse momento. A gente está fazendo algumas leituras, obviamente, do cenário do Santa Cruz, trabalhando inclusive com as nossas possibilidades. É óbvio que a gente entende que existe uma sequência aí, principalmente para o ano que vem. A gente tem uma pretensão de começar a pré-temporada aí logo na primeira quinzena de novembro, né, ganhando inclusive um espaço de tempo que nós não tivemos esse ano, por exemplo. Então é natural que a gente precise fazer algumas releituras, fazer algumas análises em relação a elenco também, é natural, faz parte do processo. Mas hoje a gente tem um entendimento muito positivo do elenco que passou com a gente nesse primeiro semestre, na disputa da Copa do Nordeste do Campeonato Pernambucano. E é claro que a gente está fazendo as leituras técnicas, as leituras administrativas, do que é possível, do que não é possível. A gente já iniciou algumas conversações sobre alguns cenários, né? Nós estamos também evoluindo nesse processo. Então faz parte hoje, eu acho que, como eu disse, é um momento atípico na história do Santa Cruz. A gente nunca não teve um segundo semestre. Então é óbvio que a gente precisa fazer um pouquinho de mudança de rota, do que seria o usual, do que seria o normal, mas a gente entende que com o mesmo trabalho, a mesma dedicação, o mesmo comprometimento, né, a gente tem um comitê gestor muito atuante, né, de muita qualidade, inclusive, para lidar com esses cenários do dia a dia, de renovações, enfim, tudo que seja necessário para construir esse Santa Cruz também para o 2025, ele vai ser feito como foi feito agora em 2024 também. Né? E assim, eu acho que o ganho que a gente tem um pouco, se é que a gente pode considerar um ganho nesse cenário, é que a gente vai começar a ter uma pré-temporada um pouco mais organizada, né? No sentido de que esse ano que passou nós tivemos aí um espaçamento muito curto entre eleições, processo de estruturação, início de temporada. A gente teve uma pré-copa do Nordeste muito cedo também esse ano, né? A gente não sabe como é que vai ficar para o ano que vem, mas a gente entende que a gente ter mais tempo hoje para analisar e organizar isso é um ganho positivo em relação ao que tange pré-temporada. Então, hoje o Santa Cruz, ele, como eu falei anteriormente, ele vive esse momento atípico, mas não vai mudar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma. Flixbus, a marca internacional de viagens com preços a partir de R$19,99. De forma muito organizada, junto com o Alan, com o Pedro, com o Saulo, né, nesse processo. E aí, obviamente, a gente fica aí na expectativa também do retorno do Salles, né, pós disputa de Série D, para essa montagem da pré-temporada também, montagem de elenco e tudo mais. Eu não vejo como um desafio que a gente já não tenha passado. Então, eu encaro com naturalidade dentro do processo atípico que nós vivemos esse ano no Santa Cruz.